Normandia, França. Um mês após o dia D. Um regimento canadense enfrenta uma famosa unidade Panzer da SS, acusada de terríveis crimes de guerra. Os canadenses e a 12ª Unidade da Juventude Hitlerista se enfrentavam desde 7 de junho. Por isso, os canadenses e essa unidade têm uma feroz guerra pessoal. Para os alemães, isto não deixa espaço para concessões. É a vitória ou então a morte. Em 6 de junho de 1944, as forças aliadas finalmente desembarcam tropas na Normandia para abrir a frente ocidental. Atenção! Mas fanáticos nazistas obstinados continuam a lutar impiedosamente pela sobrevivência. O dia D foi uma batalha. Os aliados ainda precisam ganhar a guerra. – 8 de julho de 1944, periferia de Caen, na França. O regimento Regina Rifles canadense se prepara para agir na libertação da cidade francesa. Eles reconhecem a aproximação a seu objetivo no setor noroeste. Eles não gostaram do que viram. Era extremamente plano, havia pouca proteção. O tenente-coronel Foster Matson trouxe junto os comandantes de sua companhia, o major interino Gordon Brown, major Eric Syme e major Stuart Tubb, para encontrarem o melhor caminho. E eles estavam viajando de caminhão e acabaram se perdendo. O piloto faz uma conversão errada. E eles se veem em meio à luta. Os Regina Rifles rapidamente ficam sob ataque. Um dos motoristas é baleado e morto. Os passageiros tentam se proteger. Enquanto a batalha ocorre ao redor deles, os veículos tentam reverter o curso. Na confusão, os caminhões começam a se afastar, deixando para trás os oficiais. Esse é mais um revés na missão de tomar Caen. A apenas 20 quilômetros da costa, as forças aliadas tinham planejado tomar a cidade no dia D. Mas mais de um mês depois, a meta provara ser teimosamente evasiva. Ambos os lados entendiam que a captura de Caen era crucial para percorrer o resto do país, que quem capturasse Caen podia entrar no resto da França. 860 mil soldados aliados estão entulhados na cabeça de praia na Normandia. Os aliados precisam que suas forças entrem na França para chegar até Paris. Caen é um crucial centro rodoviário e ferroviário. Os alemães sabiam que defendendo Caen, eles poderiam bloquear o avanço aliado. Estas são divisões blindadas com centenas de tanques. Elas precisavam de boas estradas e iam passar por Caen para atacar os aliados que estavam nas praias. E, é claro, estavam muito vulneráveis. Os Reginas Rifles foram parar numa batalha entre a 12ª Divisão Panzer da SS alemã e outras forças canadenses. Não é a primeira vez que o regimento encontra a 12ª Divisão. Um mês antes, um dia após o dia D, os Reginas haviam capturado a cidade de Bretteville, não muito longe. Os Reginas suportaram 4 contra-ataques da 12ª Divisão Panzer da SS, causando 152 baixas alemãs.
e destruindo 6 tanques para tomar a cidade. E a unidade recebeu honras militares por isso. Em clara desvantagem aqui, os caminhões fazem uma fuga desesperada. Os oficiais do Regina Rifles correm perigo por terem sido deixados para trás. Vai! Eles pulam na traseira de um veículo que, para sua surpresa, carregava caixotes de explosivos. Eles se abaixam quando o fogo inimigo perfura o veículo. E só podem esperar que uma bala não cause uma explosão fatal. Depois de finalmente sair da cena da batalha, os oficiais retomam sua posição de reconhecimento na aldeia próxima de Oti. Mais cedo, o general Bernard Montgomery lançara a Operação Turnwood, a última tentativa do 2º Exército Britânico para tomar Caen. Para apoiar a operação, os Regina Rifles deviam tomar a Abadia das Ardenas, que guarda a aproximação pelo noroeste. Um alto muro de pedra cerca a igreja do século XII e seus edifícios adjacentes. Era uma fortaleza de pedra. Tinha uma torre grande. E da altura daquela torre, eles poderiam ver o campo inteiro. Então era uma posição bem crucial. Um ponto forte que os alemães iriam usar para observar os aliados saindo das praias e de onde eles poderiam lançar os seus contra-ataques. Campos planos cercam a abadia de todos os lados, dando uma linha de visão clara para os franco-atiradores alemães. Os alemães ocupam a única cobertura. Um morro de terra que antes continha canhões antiaéreos a meio caminho do campo. Então você segue por 2 quilômetros e aguarda. Madison pretende que a Companhia B do Major Syme avance 400 metros a partir da vila de Oti e tome o morro. A Companhia D de Brown à esquerda, juntamente com a Companhia C de Tubb à direita, deverão passar o morro e avançar os restantes 600 metros até a abadia. Às 17 horas, a artilharia aliada começa a bombardear a Abadia das Ardenas, em preparação para o ataque. A barragem serve para amolecer as defesas inimigas e manter os alemães de cabeça abaixada durante a aproximação. A artilharia durará 30 minutos após o que os Regina Rifles lançarão seu ataque. A Abadia das Ardenas é o quartel-general da 12ª Divisão Panzer que eles encontraram mais cedo. Seu oficial comandante é o Standartführer Kurt Meyer. O coronel de 33 anos é um dos comandantes de divisão mais jovens da Alemanha. Kurt Meyer é um oficial altamente corajoso e valente. Porém, ao mesmo tempo, ele consegue ser muito cruel. Ele é muito dedicado à causa do nazismo e também é dedicado a instalar essa ideologia em seus homens. A divisão Panzer de Meyer é composta de antigos Hitlerjugend. O infame movimento Juventude Hitlerista criou uma geração de crianças alemãs para acreditar em sua superioridade ariana. Para a liderança da SS, a Juventude Hitlerista da 12ª Divisão Panzer é uma espécie de símbolo para a próxima geração do nazismo. Meyer suporta o bombardeio dentro do complexo da abadia. O prédio principal, como tal, estaria exposto demais ao fogo da artilharia aliada ou ao seu bombardeio aéreo. Então, ele coloca seu quartel-general em um prédio secundário, no porão, para ficar protegido. Enquanto continua o bombardeio aliado à abadia, Brown e o resto dos Regina Rifles tentam entrar no campo de onde eles irão atacar. Mas isso é difícil. Bom, os Regina Rifles estão presos porque a aldeia de Oti não foi liberada. Quer dizer que os alemães também são capazes de atirar em cima dos rifles.
A bateria alemã também abre fogo. Vários tanques aliados se posicionam por perto. Mas, à medida que se aproxima a hora do ataque, um canhão alemão oculto começa a disparar. O canhão de 88 milímetros é a peça de artilharia mais eficiente do arsenal nazista e temido por todas as tripulações de tanque. Em combate terrestre, ele tem um alcance máximo de mais de 15 mil metros. E uma equipe bem treinada pode disparar um tiro a cada 3 segundos. O 88 destrói rapidamente 3 tanques Sherman. Enquanto suas tripulações fogem, elas atraem um fogo de metralhadoras alemãs do morro vizinho. Não querendo ficar expostos à artilharia alemã, os outros tanques recuam. A luta na Normandia costuma ser imaginado como um devastador ataque de tanques, ataques do tipo relâmpago sobre o inimigo. Mas era uma guerra de armas combinadas, e se os tanques ficassem muito à frente da infantaria, eles seriam facilmente abatidos por canhões antitanques, que eram bastante eficazes nessa altura da guerra. Sem o apoio dos tanques, as 3 companhias do Regina Rifles estão encurraladas e expostas. A barragem alemã continua. Os canadenses arriscam-se a ser dizimados, antes mesmo de deixarem suas linhas. 8 de julho de 1944. A artilharia alemã visa a posição dos Regina Rifles, que se preparam para atacar a Abadia das Ardenas, que bloqueia o acesso à cidade francesa de Caen. Os Reginas Rifles são apelidados de Fazendeiros John pelas outras unidades canadenses, porque vêm de uma zona rural do Canadá. Obviamente, o apelido tem uma conotação pejorativa, mas os Johns encurtaram o apelido e tiraram o fazendeiro e a usavam com muito orgulho. Parados devido ao fogo inimigo, os Johns perdem a hora do ataque contra a abadia. No caos e na confusão, as unidades chegam tarde à frente e, aliás, a maioria das 3 companhias Regina atacando chegam lá depois que a barragem terminou. E assim, com as comunicações falhas, a situação ali fica extrema, fica realmente complicada. Os Reginas vão atacar a fortaleza quase sem o apoio da artilharia. Os Reginas só podem se abrigar e aguardar que a artilharia alemã diminua. Quando isso acontece, o major interino Gordon Brown e seus colegas oficiais apressam-se para organizar seus homens. Às 18 horas, 30 minutos após a hora marcada, os Reginas começam o ataque. Com a companhia B do major Eric Syme à frente. Os alemães usaram bem o tempo. Durante esta pausa, os defensores alemães são capazes de se reagrupar e ajustar as suas metralhadoras e seus canhões antitanques. Então, este é o pior cenário para qualquer exército. Quando as 3 companhias Regina começam, a companhia B deve avançar 400 metros da vila e tomar o morro, a única proteção no campo. As forças alemãs abrem fogo de todas as direções. Caen é considerada tão crucial que o marechal de campo Erwin Rommel designou unidades de elite para defendê-la.
Supervisionando a defesa da Normandia, Rommel investiu pesado na muralha do Atlântico. É uma série de bunkers, fortins, casamatas, posições fortificadas ao longo da costa francesa, belga, holandesa, dinamarquesa e norueguesa. Supostamente para repelir uma invasão aliada. Com base na experiência de Rommel com os aliados no norte da África, ele sabia que os tanques alemães eram vulneráveis à superioridade aérea aliada. Para Rommel, os aliados tinham que ser derrotados nas praias, nas primeiras horas da invasão. Os alemães não terem feito isso no dia D deixa a luta mais desesperada. Os alemães ainda estão determinados a lutar, porque eles pensam que se os aliados ganharem a guerra, significa a aniquilação do povo alemão. Isto era especialmente verdadeiro para líderes militares, como Kurt Meyer, que comanda a 12ª Divisão Panzer da SS, que tem a abadia. É como eles entendem a guerra. Ela deve ser travada do modo mais impiedoso possível, porque é uma luta pela sobrevivência. Meyer já encontrara unidades canadenses antes. Os canadenses e a 12ª Unidade da Juventude Hitlerista se enfrentavam desde 7 de junho, de fato o segundo dia da luta. Houve batalhas ferozes na frente inteira. Em 7 e 8 de junho, a unidade de Meyer executou 18 prisioneiros de guerra canadenses na Abadia das Ardenas, numa flagrante violação à Convenção de Genebra. Para pessoas como Meyer, ou oficiais da SS, é tudo ou nada. E não há como fazer concessões ao inimigo. É apenas a vitória ou a morte. Agora, a juventude hitlerista da 12ª acreditava que se fossem capturados ou se rendessem aos canadenses, eles seriam executados em retaliação. E assim, os canadenses e a 12ª SS têm uma guerra feroz e pessoal. A Companhia B dos Regina Rifles ainda lidera o avanço em direção ao morro ocupado pelos alemães a meio caminho do campo. Enfrentando fogo pesado, a Companhia B tem que correr ou rastejar aos poucos para evitar serem atingidos. Os alemães disparam com morteiros, atiram com metralhadoras, franco-atiradores e os Regina Rifles estão sendo pegos um a um. Avançando lentamente, a companhia sofre pesadas baixas. Não tem um modo fácil de calar metralhadoras disparando 500 balas por minuto, atirando em arco. Você tem que sacrificar soldados para conseguir derrotá-las. Eles não têm opção, a não ser prosseguir. 3 companhias de Regina Rifles iniciam um ataque contra a Abadia das Ardenas. Através de mais de 1 quilômetro de campo aberto, sem apoio de tanques, e meia hora depois que a artilharia deles parou. A Companhia B vai à frente. A Companhia B avança lentamente, usando toda a cobertura disponível. Mas não tem muita cobertura, isso significa ficar abaixado, deitado no capim, tentar ficar fora da vista de qualquer atirador alemão, artilharia alemã ou metralhadora alemã. Por isso, é um processo lento e produz baixas significativas, porque cada vez que eles se erguem, são atingidos. As baixas se acumulam. Semanas de tensão também cobram seu preço. Os Regina Rifles estavam muito fracos nessa altura e também tinham perdido muitos soldados na luta no primeiro mês na Normandia. Com tropas da linha de frente na batalha, eles só podem dormir pouco e suportam um estresse inimaginável. Não resta dúvida de que a falta de sono e a luta constante com o inimigo, combinadas, desgastam qualquer um.
Foram 4 semanas de combate constante. Enquanto estes soldados lutam com o inimigo alemão, enquanto se aproximam da abadia, há soldados que estão desmoronando, há soldados chorando, que estão catatônicos e mal se mexem. Isto agora inclui o comandante da Companhia B, Major Syme, que sucumbe ao que é chamado de exaustão de batalha. Major! Major! Preciso de um médico aqui! Embora a divisão canadense tenha passado por avaliação psiquiátrica antes da mobilização, condições como exaustão de batalha ou fadiga de batalha são imprevisíveis e acometem muitos soldados. No final de julho de 1944, a fadiga de batalha responde por 25% de todas as baixas não fatais dos aliados. Após o dia D, o grupo de exército britânico e canadense fixou centros nas linhas de frente para tratar a exaustão de batalha. A terapia é simples: sedação e sono. Você quer tratá-los depressa, quer tratá-los com eficiência e depois quer que eles voltem para a linha de frente. O Major Syme é retirado do campo. E o restante da Companhia B continua a avançar para o morro. Enquanto percorriam aqueles difíceis metros, os soldados disparavam e as metralhadoras Bren desenvolviam fogo mais pesado. O modo como eles acabaram com as metralhadoras foi usando granadas. As granadas explodem e soltam estilhaços, e é claro, foi assim que eles conseguiram tomar o morro. Os alemães são forçados a recuar para a abadia. Para alcançar o objetivo, a Companhia B fica destruída. 61 dos 100 homens se tornam baixas. Com o morro finalmente em mãos canadenses, a Companhia C e a Companhia D agora continuam a avançar e passam pelo que restou da Companhia B. Dessa posição, a Companhia B pode então fornecer fogo de cobertura para as outras duas companhias. Temos a Companhia D à esquerda e a Companhia C à direita. E a Companhia B fornecerá um importante fogo de cobertura que permitirá que os outros soldados se movam lentamente. A ideia aqui é simplesmente o chamado tiro em movimento. Alguém atira, alguém se move. Para evitar que seus homens tenham o destino da Companhia B, o Major Stu Tubb, comandante da Companhia C, ordena morteiros com alto explosivo contra o complexo da abadia. Ele espera que a distração dê a seus homens a necessária cobertura. Mas Tubb é informado que os Reginas não têm esses morteiros disponíveis. E lhe oferecem fumaça no lugar. Isto funciona por um tempo, até o vento começar. Eles estão em campo aberto, expostos completamente ao fogo alemão. Aquilo vira um inferno. Enfrentando o fogo inimigo, as companhias C e D dos Reginas Rifles canadenses têm que atacar a abadia das Ardenas, através de 600 metros de campo aberto. Eles acabam de saber que não tem morteiros com alto explosivo para subjugar o contra-ataque alemão. Tais carências haviam se tornado um problema em toda a frente aliada. Apenas 3 semanas antes, um temporal se abatera sobre a costa da Normandia.
800 navios e embarcações encalharam. Foram danificados ou destruídos em 19 de junho, prejudicando ainda mais as linhas de suprimento aliadas, já obstruídas por falta de um porto de águas profundas. Todas as unidades estavam tendo que se virar. Avançar no aberto seria suicídio. Assim, os Reginas criam fumaça para encobrir seu avanço. Uma vez mais, o Major Gordon Brown e a Companhia D se adiantam pelo flanco esquerdo. Mas com os homens ainda a uns 500 metros da abadia, o vento sopra a fumaça. Com as companhias agora expostas... Agora! Os alemães têm como mirar. No caos, o 13º pelotão da Companhia C topa com um campo minado. Você não sabe onde pisar. Elas são montadas por uma série de razões. Uma é causar baixas, é claro, mas também para diminuir o avanço. O campo minado cria uma galeria de tiro. Atiradores com fuzis e metralhadoras se voltam contra estes soldados, isolados, presos no meio, sem saber onde é seguro. Com suas perdas crescendo, o Major Stan Tubb entra no campo para ajudar a tirar seus homens. Tubb cai com o fogo das metralhadoras alemãs. Seu segundo em comando se adianta para ajudar. E é morto. O terceiro em comando da Companhia C é ferido logo depois. Eliminar a liderança do inimigo é uma antiga e prezada estratégia militar. E essa é uma técnica que os aliados e os alemães usavam. Eles colocavam os atiradores para mirar nos comandantes ou tenentes ou capitães, para tentar decapitar eficazmente a unidade. Sem liderança, a Companhia C se retira para o morro. Eles perdem 85 dos 106 homens. O objetivo do general Bernard Montgomery em Caen era atrair tropas alemãs para matar, ferir ou capturar quantas fosse possível. Uma guerra de atrito. Mas a campanha para capturar Caen mostra-se custosa para todos os envolvidos. O bombardeio aéreo de apoio à Operação Charnwood começou na noite anterior, em 7 de julho. Mais de 460 aeronaves soltaram 6.000 bombas sobre a cidade. Embora o bombardeio tenha melhorado o moral dos soldados aliados, o impacto estratégico nas tropas alemãs foi mínimo. Os destroços criaram obstáculos para o avanço aliado e o recuo das forças alemãs. Também ocorreu um impacto na população civil francesa, porque civis franceses morreram e isso teve uma influência negativa na atitude da população francesa em relação aos aliados. Agora, no noroeste da cidade, os restantes 15 soldados aptos da Companhia C recuam para Orti para pegar macas para seus feridos. Quase 3 horas depois de começar o ataque à Abadia das Ardenas, a Companhia D de Gordon Brown é a única dos Regina Rifles que resta na luta. Ainda a centenas de metros de seu objetivo, a fumaça que os encobria também é dispersada. Isso os deixa perigosamente expostos ao fogo inimigo. A 12ª Divisão da SS rapidamente localiza Brown e seus homens novamente. Vários deles são atingidos. Para limitar as baixas da companhia,
Brown e seus homens avançam em corridas curtas, ganhando poucos metros a cada vez. As tropas alemãs na abadia têm a arma ideal para impedir Brown de alcançar seu objetivo. A MG-42 é indiscutivelmente a melhor metralhadora da Segunda Guerra. Com 1.200 balas por minuto, seu índice de fogo supera metralhadoras aliadas equivalentes. Leve, confiável e fácil de manejar, a MG-42 tem um alcance de quase 1 quilômetro. Para evitar as metralhadoras alemãs, o pelotão 16 da Companhia D faz um movimento de flanco à esquerda da abadia. Os restantes Regina Rifles continuam seu ataque frontal. Mas às 21 horas, um mensageiro informa o major interino Gordon Brown que o pelotão 16 desapareceu. 8 de julho de 1944. Quando cai a escuridão, os Regina Rifles continuam seu ataque à Abadia das Ardenas, uma posição fortificada que controla o acesso à cidade francesa de Caen. Com relatos de que alguns de seus homens desapareceram e sabendo que precisa de todos para capturar a abadia, o major interino Gordon Brown sai em busca do pelotão 16. Vasculhando o campo de batalha, ele faz uma descoberta perturbadora. E ele topa com uma pequena vala, que é uma cena de pesadelo. Há soldados feridos, sangrando, moribundos se lamentando. E ele acha que é o seu pelotão perdido, mas não é. É o grupo de Ken Scotts, que entraram na batalha de alguma forma e ali há muitos feridos. Brown tenta ajudar. Ele cuida de alguns dos feridos mais graves. Ele não sabe bem o que fazer. Claro que o instinto humano é cuidar deles, mas esse não é o papel de um comandante da companhia. E assim ele dá só água para eles. Ele devia estar sedento. Incapaz de fazer mais por eles, Brown se vira para se juntar ao resto de sua companhia. Ele fez a coisa certa, ele fez o que tinha que fazer, ele fez o que um soldado tinha que fazer, era prosseguir para o objetivo final. Quando volta, Brown encontra sua companhia no centro da batalha. A Companhia D está espalhada pelo campo de batalha. Eles enfrentam uma fortaleza de pedra. Os alemães estão atirando neles sem parar. Eu fico surpreso como eles podem ter conseguido avançar. Eles fazem uma carga ousada em direção às muralhas. Eles usam um pouco de fumaça que tem um bom efeito. Ela obscurece a frente durante preciosos minutos. Os homens atiram e lançam granadas ao correrem. Sua iniciativa ousada compensa. Às 22 horas, a Companhia D chega nas muralhas da abadia. Com os Regina Rifles se aproximando, o coronel Kurt Meyer tinha planos para proteger sua força de combate e pede permissão para recuar. A resposta é não. Não é possível recuar. O motivo para isso está na mentalidade da liderança alemã, que é onde termina a nossa retirada. Mas Meyer recua a si mesmo. Depois ele alegaria que sabia que não conseguiriam manter Caen. A ordem de Hitler para manter a cidade até a última bala significaria o sacrifício desnecessário e fútil de seus homens. Assim, a luta desesperada de 8 de julho era para ganhar tempo para a evacuação dos soldados feridos de Meyer na proteção da escuridão. Eles criam um plano para atrasar a captura de Abadia e torná-la o mais difícil possível para os canadenses.
Os Regina Rifles encontram os soldados alemães que ficaram dando cobertura para a retirada. Eles lançam um ataque final e encontram uma passagem pelas muralhas e expulsam os alemães. Alguns dos canadenses começam a ir para o pátio da abadia. O Capitão Brown chama os soldados de volta e manda eles se abrigarem do lado de fora. Combatendo os alemães já há um mês, Brown sabe que eles ainda não estão a salvo. Os alemães devem ter reposicionado seus canhões. Uma das coisas boas de ocupar uma posição quando você está na defesa é que ela está perfeitamente colocada no seu mapa, ou seja, sua artilharia sabe exatamente onde disparar. Sabendo que tropas aliadas chegaram às muralhas, Meyer ordena uma barragem de artilharia contra a abadia. A ordem astuta de Brown impede mais baixas entre seus homens. Mas eles ainda precisam atingir completamente seu objetivo de ocupar a abadia em si. Um pesado bombardeio alemão impede o major interino Gordon Brown e o resto da Companhia D dos Regina Rifles de capturar na totalidade a Abadia das Ardenas. Enquanto os homens suportam o bombardeio, o pelotão perdido finalmente reaparece. Durante sua ausência, o pelotão 16 andar ocupado. O pelotão 16 consegue fazer uma coisa notável. Eles tinham abatido uma bateria de canhões 88 alemães. Quer dizer que os tanques Sherman que vinham atrás deles estavam livres para se mover pelo campo aberto. O reaparecimento do pelotão dá à companhia a força de 70 soldados. Mas Brown sabe que precisa de mais homens se quiser tomar e manter a abadia. Eles estavam lutando há cerca de 25 horas e meia. Tinham perdido cerca de 200 soldados mortos e feridos. Muitos deles caídos no campo de batalha e agora, no escuro, gritavam por socorro. Mas não há comunicação da frente com a retaguarda. Não há rádios, não há telefones. Brown e um tenente voltam para a aldeia de Oti a pé para solicitar reforços e informar o quartel-general sobre seu progresso. Mas no caminho, os dois homens são pegos por um ataque contínuo de morteiros. Eles suportam um bombardeio de 80 morteiros. Esta é outra fase do plano do coronel Kurt Meyer de cobrir a retirada alemã da 12ª Divisão de Kulm. A retirada de Meyer mostra ser sensata para proteger a força de combate da unidade. Na segunda semana de julho, as baixas alemãs em batalha na Europa Ocidental totalizaram mais de 100 mil homens. Mas o comando alemão só conseguira substituir 9% da perda de mão de obra. Tarde da noite, Brown retorna para as muralhas da abadia com reforços. A Companhia A dos Regina Rifles que aguardava na reserva. No início da manhã de 9 de julho, o bombardeio alemão cessa. É uma calma assustadora. Eu não posso imaginar o que deve ter sido olhar ao redor e não ouvir as balas zumbindo perto do seu rosto, e nem o fogo da artilharia explodindo ao redor, e de repente perceber que por um breve período existe calma, que você conseguiu. Na primeira luz,
As companhias A e D dos Regina Rifles avançam cautelosamente para o páreo. Quando Meyer recua, ele tenta atrasar o avanço inimigo, deixando atiradores. Isso dá às suas tropas tempo para se retirar em ordem. Com atiradores e armadilhas, o inimigo não se sente seguro. Ele não sabe onde está o inimigo, de onde ele vai vir. Então deve ter cautela quando avançar. Eles demoram até o meio da tarde para tirar os atiradores alemães da abadia. Dentro da abadia, eles descobrem o quartel-general no porão. O próprio Brown está mais que exausto. Depois ele comentou que estava quase delirante, totalmente esgotado. Um exausto Gordon Brown toma uma bebida. Deita na cama e adormece. A parte ocidental de Caen, no rio Orne, seria a dos aliados no fim do dia 9 de julho. Durante a Operação Charnwood, os Regina Rifles sofreram 216 baixas, com 36 homens mortos. Em termos de baixas naquele dia, algo como 50% dos soldados em combate foram mortos, feridos ou feitos prisioneiros. As baixas foram tão graves para a Companhia C e a Companhia B que depois desse combate em 8 e 9 de julho, elas não podiam mais operar. Os civis franceses também são profundamente afetados. Cerca de 75% de Caen estavam em ruínas e centenas haviam morrido. Depois da guerra, o coronel Kurt Meyer é julgado por crimes de guerra, por sua participação na execução de prisioneiros de guerra canadenses na Abadia das Ardenas. Meyer seria condenado à morte, pena substituída pela prisão perpétua. Ele cumpriu 9 anos antes de ser solto. Os dois comandantes canadenses, majores Stuart Tubb e Eric Symes, se recuperam e sobrevivem à guerra. O Major Tubb depois é condecorado com a Ordem de Serviços Distintos por sua liderança e frieza diante do fogo inimigo. Gordon Brown continua a servir até o fim da guerra, o que lhe garantiria a Ordem de Serviços Distintos pela valentia pessoal e devoção ao dever. Embora tenha sido bem-sucedida, a tomada de Caen confirma que os avanços aliados podiam ser lentos e às vezes medidos em metros. Está claro para os aliados que o caminho até Berlim não é um simples passeio. Será uma campanha cara e sangrenta.